pelo Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula. O Dr. Alessandro é magistrado do Estado de São Paulo em Itapetininga, membro da ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, vice-presidente do Centro Espírita Allan Kardec de Itapetininga, integrante do programa radiofônico O Terceiro Milênio, autor do livro Jesus, o Celeste Amigo, publicado pela editora Frater, autor de artigos publicados na revista eletrônica de Espiritismo O Consolador. Por favor, doutor Alessandro. Aproveito para informar que no próximo módulo nós teremos um debate e, portanto, Mauro e os nossos irmãos vão distribuir uns papéis para que os irmãos anotem as perguntas. Por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos participando desse 7º Encontro Espírita da Família. Inicialmente, como algumas pessoas nos perguntaram, gostaria de trazer notícias atualizadas do nosso querido companheiro José Raul Teixeira. Raul Teixeira, conhecido no movimento espírita, 42 anos de oratória no movimento espírita, obras de qualidade doutrinária inquestionável, e particularmente tenho a alegria de desfrutar do convívio com Raul, o pessoal de Niterói, tanto que o livro que eu estou lançando, Jesus, o Celeste Amigo, é da editora Frater, e todo o direito autoral é revertido à obra Remanso Fraterno, que Raul mantém na cidade de Niterói. A maioria sabe que está completando 2 anos que Raul Teixeira sofreu um AVC, um derrame cerebral, e ele vem se recuperando com muito equilíbrio, com muita fé, com muita dignidade, com muita paciência. Raul tem feito fisioterapia, fonoaudiologia. Para aqueles que acessam a internet, tem visto que ele já vem participando de alguns encontros espíritas, sem participar da oratória, da palestra, mas já compondo a mesa, fazendo um agradecimento ao público, de forma que aos poucos ele vem retomando as atividades na doutrina espírita. Ele ficou com o braço direito paralisado, ele movimenta os dedos da mão direita, mas o braço ele ainda não consegue movimentar. E a fala, já depois de 2 anos de fonoaudiologia, ele vem recuperando paulatinamente. Não é como nós gostaríamos de ver Raul já pregando novamente a doutrina espírita, mas ele já conversa, já se expressa, embora com alguns limites, mas já se expressando muito bem. E o importante é que a parte de memória, a parte cognitiva, a parte da inteligência não foi afetada pelo derrame. De forma que Raul, conversando com as pessoas, lembra de fatos de anos atrás, lembra das pessoas, do nome, e de forma muito carinhosa tem sido acolhido no movimento espírita. Alguns nos perguntam se Raul voltará para a oratória espírita, e só Deus sabe, mas eu tenho dito que nesses 2 anos de testemunho de fidelidade à doutrina, Raul Teixeira tem pregado a doutrina espírita mais do que nunca, porque agora ele tem tido a oportunidade de pregar a doutrina espírita através do exemplo, através da atitude. Quem conhece Raul Teixeira, já ouviu suas palestras, sabe que ele é daquele orador que sempre convoca o espírita à vivência da doutrina. Ele convoca o espírita à fidelidade ao Evangelho de Jesus. O seu discurso, às vezes enérgico, mas muito amoroso, é nesse sentido de chamar o espírita para o despertamento, para a vivência no cotidiano do Evangelho de Jesus. E ele, nesses 2 anos de AVC, tem sabido dar esse testemunho de fidelidade ao Evangelho de Jesus, nesse momento de provação individual. Então, trazemos aqui essas notícias, e se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, estaremos à disposição. E hoje, tratando desse tema a respeito da homossexualidade. Como a deusa muito bem fez, vimos ali citando obras doutrinárias de gabarito, de conteúdo doutrinário inquestionável. Conversava com a deusa na hora do almoço, que, tratando desta temática, que ela tratou da identidade sexual, a questão energética, e agora nessa parte especificamente a respeito da homossexualidade, é bom que se diga, aqui estamos em nome da doutrina espírita, não é opinião pessoal.
né? Então, a deusa citou as obras que ela embasou a sua manifestação, a sua palestra, e eu também, nessa manifestação, a respeito da homossexualidade, vamos usar obras de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, que nós trouxemos aí para a venda, né? Chico Xavier e, sobretudo, o nosso grande codificador, já que estamos no mês espírita, mês de nascimento do codificador, onde tradicionalmente a maioria das casas espíritas comemoram o mês espírita, né? A deusa muito bem citou no final, lembrando de Jesus, a questão 625 de O Livro dos Espíritos, porque analisando a nossa sociedade da atualidade, não precisa de muito esforço para perceber que vivemos numa sociedade homofóbica. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de maio de 2011, aguçou ainda mais essa questão a respeito da homossexualidade, porque o ministro Aires Brito, numa ação própria, específica, reconheceu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo unirem-se através da união estável, ou seja, através do casamento. Hoje em dia, através dessa decisão pioneira do Supremo Tribunal Federal, qualquer união sexual é possível de ir ao cartório, fazer o registro e converter-se em casamento. E isso gerou polêmicas aqui, acolá, no ambiente social, no ambiente familiar e no ambiente religioso. Mas é uma questão que a doutrina espírita nos convida a analisar com muita lucidez. A deusa brincou ali que, num determinado momento que ele fica até se coçando na cadeira, que são conceitos novos, propostas novas. Este tema homossexualidade é este momento de chacoalhar na cadeira. É um momento, às vezes, de remover conceitos velhos que trazemos das experiências anteriores para ouvir a espiritualidade superior referir-se a esta temática em particular. Após a decisão do Supremo, nós tivemos, por exemplo, aqui na capital, em São Paulo, na Avenida Paulista, agressividades direcionadas àqueles que optam pela homossexualidade. Agressões com lâmpada, agressões físicas, agressões psicológicas, agressões emocionais, quando a grande proposta é de acolhimento e de compreensão. E o interessante é que esses que portam ou fazem opção pela homossexualidade, muitas vezes sequer no ambiente doméstico, no ambiente familiar, que, como foi dito na palestra anterior, onde deveria encontrar uma referência positiva, um acolhimento, uma amorosidade, muitas vezes no próprio lar tem encontrado rejeição, tem encontrado condenação, e muitas vezes, além do ambiente familiar, essas pessoas acabam buscando o ambiente religioso, onde seria a representação de Deus aqui na terra e deveria vigiar o Evangelho no coração das criaturas humanas. Mas muitas vezes nem sequer no templo religioso, aqueles que optam pela homossexualidade têm encontrado carinho, acolhimento e compreensão. Temos visto religiões que apontam a homossexualidade como se fosse algo do diabo, algo demoníaco, algo que afrontaria os valores do Evangelho. É porque nem sequer sabem o que é a homossexualidade. E nós veremos no tempo que nos foi destinado alguns apontamentos a respeito disto, e depois através das perguntas, porque este tema homossexualidade, particularmente, desenvolve um seminário de 3 horas de duração aproximadamente. Então vamos enxugar para 60 minutos aproximadamente. E mesmo na casa espírita, onde nós estudamos a codificação, onde temos obras de Divaldo, como por exemplo, Sexo e Obsessão, onde temos obras de Raul Teixeira como Minha Família, o Mundo e Eu, Educação e Vivências, Quando a Vida Responde, obras de Chico como Vida e Sexo, obras de André Luiz como Sexo e Destino, a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, e sobretudo a Revista Espírita, muito pouco lida e estudada pelos próprios espíritas. Allan Kardec terá a oportunidade de, na Revista Espírita de janeiro de 1866, tratar do assunto homossexualidade. A palavra homossexualidade, cunhada pela psicologia, não existia naquela época.
Foi em torno de 1910, aproximadamente, é que criou-se essa expressão. Mas Allan Kardec vai tratar dessa questão, chamada por ele de anomalia aparente, onde num artigo muito bem elaborado, ele estudará essa questão. Mas tenho conhecido, visitei casas espíritas homofóbicas, tenho visto espíritas manifestando opinião a respeito da homossexualidade, apresentando conceitos como, por exemplo, homossexualidade é doença, homossexualidade é obsessão, homossexualidade é distúrbio sexual, ou homossexualidade seria imperfeição moral. Divaldo Pereira Franco, numa conferência tratando dessa temática da obsessão da sexualidade, ele é muito claro em dizer: não se trata de nenhuma dessas questões. Conheci casa espírita onde o homossexual não pode dar passe, onde o homossexual não adentra a casa espírita, onde não pode trabalhar, portanto não encontra acolhimento. Então, nesta tarde, é uma oportunidade para que nós possamos, então, chacoalhar na cadeira, rever conceitos. São informações novas para muitos de nós, onde a gente tem que sair do encontro desta elevação, voltar para casa, ler, reler, meditar, para que possamos entender este assunto com a profundidade que ele merece, porque é um assunto que merece profundidade no movimento espírita e de nós espíritas ou cristãos de uma maneira geral, para que possamos entender. O Papa Francisco, que esteve no Brasil recentemente, naquela Jornada Mundial da Juventude, foi de uma felicidade incomparável, quando no último dia de visita ao Brasil, já em vias de regressar para o Vaticano, o repórter lhe pergunta a respeito da homossexualidade, e ele diz: se a pessoa é gay, mas está buscando Deus, quem sou eu para julgá-lo? É uma frase que nós vamos buscar e encontraremos com outras palavras na doutrina espírita. Aliás, se nós buscarmos Jesus, como foi dito, como modelo e guia, se Jesus é nosso modelo e guia, é para tudo, para todas as situações da nossa vida. Nós poderíamos perguntar: como é que Jesus agiria diante da homossexualidade? E ela já existia naquela época. A homossexualidade, ela é desde épocas imemoriais. Quando nós tínhamos, por exemplo, soldados em guerra, na época do Império Romano, na Grécia, Esparta, quando os soldados ficavam muito tempo em batalhas e ali dedicavam-se esporadicamente à relação homossexual, mas já também existia a homossexualidade propriamente dita, como nós a veremos mais adiante. Se é algo que denota daquela personalidade amorosa incomparável do Cristo, é a sua posição de tolerância, de acolhimento a todos. Jesus rompeu com todos os preconceitos vigentes à época, como por exemplo, ao estar com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus rompe diversos preconceitos numa única situação. Ele, judeu, conversar com uma mulher samaritana, que não estava sequer com seu marido, porque a mulher somente poderia dirigir a palavra a outra pessoa, ao outro homem, se estivesse junto do seu pai ou junto do seu marido. Tanto é que ela estranha: como pode, sendo tu, homem judeu, dirigir palavra a mim, que sou mulher samaritana? Jesus esteve com os pobres, com os ricos. Jesus esteve com os doentes do corpo, mas também com os saudáveis do corpo. Jesus esteve com todos, indistintamente. Entendia as lutas da criatura humana, porque nessa faixa de um mundo de provas e expiações, com raríssimas exceções, todos nós trazemos lutas, limites, conflitos, desafios existenciais a serem solucionados através da via amorosa do Evangelho. Portanto, ele conhecia a todos, era o bom pastor e nunca excluiu ninguém, de forma que, se Jesus é nosso modelo e guia, pelo menos deveremos seguir esta postura sua, que seja em relação a quem for. Portanto, já que estamos falando da homossexualidade, aquele que é verdadeiramente cristão jamais poderia criar nenhum mecanismo de exclusão ou de julgamento, porque, como disse Jesus, aquele que estiver sem erro, ou como foi dito para Deus explicando a expressão pecado, que atire, não é, a primeira pedra. Então todos temos lutas, limites a serem tratados, não é, neste momento.
Mas é importante que se registre para que a gente possa começar a entender esta temática da homossexualidade. O que seria homossexualidade? Porque quando a gente fala de homossexualidade, o homossexual, normalmente por esses vícios de conceito, na nossa mente já vem um homem afeminado, uma mulher masculinizada, alguém promíscuo, alguém moralmente inferior. E não tem nada a ver com isto, porque veremos que a homossexualidade em si mesma é neutra, de forma que dependerá como a criatura humana se comportará dentro da homossexualidade, como dependerá o heterossexual, como se comportará moralmente dentro da heterossexualidade. Raul Teixeira define homossexualidade numa palestra espírita, que está no YouTube. Ele diz: homossexualidade é uma realidade íntima, é uma realidade psicológica da criatura humana. Andrei Moreira também vai poder dizer que homossexualidade é quando o interesse, portanto íntimo, é direcionado afetivamente ou sexualmente para pessoas do mesmo sexo. Então notem que homossexualidade conceitualmente é algo íntimo. Quando nós vemos no mundo alguém que muda o cabelo, põe roupa, se veste de maneira invertida nos polos sexuais, aí é outra questão. Aí já são os chamados drags, transformistas. Nem todos os homossexuais irão buscar a conduta drag ou transformista. Existem aqueles que fazem modificações do corpo, que estão chamados transexuais. É um espírito que, como veremos, ele se sente tão deslocado naquele corpo, tão deslocado, porque nós veremos que a reencarnação muito bem explica isso, que ele chega a buscar alterações hormonais ou cirurgias corretoras para a fim de modificar aquele corpo, para moldá-lo à sua psicologia espiritual. Então ele faz esta opção. Então notem que não é o homossexual, não é aquele que altera o corpo, poderá alterá-lo, mas não é. Raul Teixeira, com muita propriedade, diz: encontraremos no meio em que nós vivemos homens másculos, fortes para os padrões do mundo, mulheres misses, com belezas incomparáveis, que são homossexuais e nós sequer identificamos, porque é uma realidade íntima. Porque, repetimos o conceito, é o interesse íntimo, direcionado afetiva ou sexualmente para pessoas do mesmo sexo. Há aqueles que guardam, há aqueles que silenciam, há aqueles que manifestam com equilíbrio a homossexualidade, há aqueles que são promíscuos, há aqueles que se manifestam na homossexualidade com expressões realmente que afrontam os valores do Evangelho. Então a questão aqui não é a opção ou não da homossexualidade, mas é como se comportar diante da homossexualidade que se apresenta, que são várias as causas. A Deusa teve a oportunidade de explicar uma, que acontece muito nessa fase de adolescente. O doutor Andrei Moreira também muito bem explica essa questão de crise de identidade, né? Também poderá ser uma das causas da homossexualidade. Mas Allan Kardec foi tão sábio que, repito, ele vem tratar desta temática no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Porque no Livro dos Espíritos, porque para que possamos entender a homossexualidade, é preciso rever conceitos básicos da doutrina espírita, para que a gente não possa continuar correndo naquele erro de que é obsessão, é imperfeição moral, é doença, é distúrbio sexual. Aliás, registre-se que a Associação Americana de Psiquiatria, já desde 1900, a década de 70, já não considera mais homossexualidade como desvio de conduta. A Organização Mundial de Saúde, desde 1985, já excluiu a homossexualidade como doenças psiquiátricas, assim como o Conselho de Psicologia aqui do Brasil, não é? Também já excluiu isto. E nós, às vezes religiosos, que deveríamos ter à luz do Evangelho esse entendimento maior, continuamos com esses velhos conceitos de outrora, esses dogmas, essas castrações religiosas do nosso passado espiritual, e encontraremos hoje então cristãos homofóbicos porque não entenderam a proposta de Jesus.
Então, Allan Kardec tem a oportunidade no Livro dos Espíritos, naquela questão 200 a 202, quando ele trata da questão dos sexos aqui na Terra, enquanto masculino e feminino, e ele pergunta aos benfeitores espirituais: os espíritos têm sexos? Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Entre os espíritos há a identidade de sentimentos, a afinidade espiritual. Aí Kardec vai adiante: bem, mas são os mesmos espíritos que ora nos reencarnam no masculino e ora no feminino? Sim, são os mesmos espíritos. E aí ele finaliza perguntando: mas qual é o critério? Como é que o espírito escolhe? E aí nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que aqui entra a questão do planejamento reencarnatório, né? Então, conforme as provas, o aprendizado ou a expiação que deva suportar, ele escolherá estar ora no masculino e ora no feminino. Há provas específicas, há valores próprios da experiência no masculino: a ousadia, a intrepidez, por causa da força bruta, por causa do machismo vigente. Às vezes a personalidade masculina, ela tem essa tendência a ser mais intrépida, mais ousada, mais corajosa, que são valores que, se devidamente equacionados à luz do Evangelho, são importantes para a nossa evolução. No feminino, por mais que o homem fale na maternidade, nós somente entenderemos maternidade quando estivermos no corpo feminino. Chico Xavier usou uma expressão muito interessante. Ele diz assim: a maternidade é um segredo entre Deus e as mulheres. Então, por mais que o homem esteja próximo da mulher na gestação, veja a gestação através hoje dos aparelhos modernos, ele não entenderá a gestação com esses requintes do sentimento feminino. Virá como mulher para desenvolver os valores da mulher, que são docilidade, renúncia, abnegação. Então a reencarnação acaba com o machismo, e a mulher tem esses valores. A deusa falou: reunião escolar, normalmente quem comparece? Mulher. E eu trabalho na área da justiça, trabalhei muitos anos com infância e juventude, agora trabalho com presídios. E normalmente quem é que vai visitar o filho internado na Fundação Casa? Quem é que vai visitar o filho preso na unidade prisional? Normalmente é a mãe, porque a mãe é sentimento, a mãe perdoa, a mãe é renúncia, a mãe é abnegação. Meu filho vai melhorar, eu confio nele, e vai. Então a mulher tem este sentimento. São essas experiências que o espírito precisa. Por quê? Por que muitas religiões têm esta dificuldade de entender a homossexualidade, não obstante aquela frase notável do Papa Francisco que eu citei? Não é? Porque nós acreditamos naquela velha frase do Antigo Testamento: e Deus criou o homem e a mulher para que fundissem numa só carne. Então, para muitas religiões, sem essa visão da reencarnação, nós nascemos homem, morremos homem e vamos homem para o paraíso ou para o inferno. Criou mulher, nasceu mulher, morreu mulher e vai mulher para o paraíso, para o purgatório, para o limbo, para o inferno, enfim, dentro das diversas concepções religiosas. Então, neste conceito religioso antigo, que não é a expressão de Deus, é que não se consegue inserir o chamado terceiro sexo, ou a homossexualidade. Então as pessoas entendem que aquilo está fora dos padrões da natureza, portanto é algo que afronta o Evangelho, é algo demoníaco, é algo que Deus não aprova. Por isso temos visto essa sociedade homofóbica da atualidade. A doutrina espírita vem decifrar este conceito que está no Antigo Testamento. Porque temos aprendido com os benfeitores espirituais. A benfeitora Joana de Ângeles tem uma frase notável. Notável. O espírito, enquanto energia, como a deusa muito bem desenvolveu, é uma estrutura psicológica assexuada. O espírito é assexuado. Portanto, ora estará no masculino, extraindo as experiências, e ora no feminino. Então, esta frase que está, e Deus, nós poderíamos dizer assim: e Deus criou o masculino e o feminino para que se fundissem num só espírito. Ou seja, é porque nós espíritos, por necessidade evolutiva, precisamos estar em ambas as manifestações fisiológicas.
Allan Kardec, na Revista Espírita que citei, vai tratar desse assunto. E é um artigo muito interessante, porque o título do artigo, que Kardec recebia cartas e teve a oportunidade de escrever, de responder muitas perguntas na Revista Espírita, a pergunta era assim: as mulheres têm alma? Pode ficar tranquila que tem. Graças a Maria de Nazaré, porque a igreja não sabia o que fazer com Maria e teve que, graças a Maria, que seria a mãe de Deus, teve que conferir alma a todas as mulheres, não é? Mas, por que esta pergunta? Porque pós-Revolução Francesa, as mulheres começaram a fazer curso superior na Europa, começaram a estudar, começaram a trabalhar. Este movimento cultural começou na Europa, como nós sabemos, na França, mais especificamente. E muitos machistas não aceitavam a ideia da mulher estudar, da mulher ter diploma. Como é que pode a mulher ter diploma? E consultaram, essa pergunta foi a Kardec. E Kardec disse: por acaso Deus fez almas masculinas e femininas? Por acaso Deus fez as almas femininas inferiores aos homens? Não. Aí ele repete aquilo que está no Livro dos Espíritos, não é? Os sexos só dependem do organismo. No mundo espiritual, há afinidade. Olha só que interessante que Kardec diz, de forma que no mundo espiritual, os espíritos não se reproduzem uns pelos outros, de forma que o sexo seria inútil na espiritualidade. Allan Kardec, e aqui um parênteses, notem que com essa frase do codificador, nós já afastamos uma teoria doutrinária que tem tomado corpo na doutrina, que é a chamada reencarnação no mundo espiritual. Não existe. Com todo respeito àqueles que acreditam, nas obras sérias da doutrina espírita não encontraremos reencarnação no mundo espiritual. Filomeno de Miranda, André Luiz e Kardec falando: os espíritos não se reproduzem uns pelos outros. Não é? Então nós vamos entendendo esta questão da assexualidade do espírito, de forma que a inversão reencarnatória, chamada por Leon Denis desta forma, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é uma necessidade para todos nós. Para todos nós. Não é? Mas por que, Alessandro? Por quê? Porque Leon Denis diz que, por insegurança nossa, é muito comum que o espírito venha predominantemente se manifestando numa polaridade. Masculino, masculino, masculino. E Kardec diz isso no artigo, também da Revista Espírita. Por insegurança vem feminino, feminino, feminino. Leon Denis chega a dizer que o maior desafio para o espírito, no mundo espiritual, antes da reencarnação, é fazer a chamada inversão reencarnatória. Haverá aqueles espíritos que venham saltitando, ora ali, ora colar, e vão formando esta fusão do masculino e feminino. Mas, via de regra, diz, há um predomínio. Há um predomínio. Por exemplo, nas últimas 10 reencarnações, veio 8 vezes como homem e 2 como mulher. Ou vice-versa, 7, 9. Então, como diz na expressão de Raul Teixeira, para aquele espírito que veio 8 vezes como homem nas últimas 10, há uma força masculina, uma energia masculina predominante. De forma que, não obstante o espírito seja assexuado, agora na expressão do codificador, ele trará gostos, inclinações, trejeitos e hábitos masculinos. E o feminino, a mesma coisa. De forma que esta energia masculina predominante gerará desvios de conduta do ponto de vista moral. Porque se eu pego um espírito que tem essa força masculina marcante, a intrepidez, a coragem, a ousadia, ele tenderá a ser rude, grosseiro, machista, a força predominando sobre a emoção. Aí está a Lei Maria da Penha, provando que nós temos no nosso Brasil e mundo afora essas personalidades onde a energia masculina predomina, rude, grosseiro, bate fisicamente na mulher. Às vezes não bate, não, meu marido não bate em mim, mas faz pressão. A vontade dele é que predomina no lar. A minha voz é a última. Notem a força masculina predominante naquele espírito. De forma que, por necessidades evolutivas, há uma necessidade de equacionar essa questão. Por necessidades evolutivas. A mulher,
quando tem uma energia feminina marcante. Joana de Ângeles, no livro que ela chamou Encontros com a Saúde e a Paz, há um capítulo ela tratará dessa questão, e ela como psicóloga no mundo espiritual, ela vai falar, quando a força feminina está em descontrole, e aí sobressai a docilidade, a renúncia, a abnegação, formará uma personalidade passiva, submissa. A mulher cede a tudo, via de regra, não é? Via de regra. Então, quando a energia está assim, veremos mulheres que não manifestam a sua opinião no trabalho, ficam quietas, vão fazendo conflitos, vão somatizando. Mulheres que no lar são subjugadas, são amorosas, entendem às vezes o equívoco do marido, mas vão sendo passivas, não dialogam, não manifestam aquilo que ela pensa e vão abrindo campo para a depressão. É uma das razões porque a mulher tem mais depressão do que o homem. Tem a questão hormonal, a questão do parto, obviamente, não vamos ignorar isso, mas às vezes esses espíritos que vêm muitas vezes como mulher e com a energia feminina dominante, às vezes tenderá a ter essa personalidade, cede. Um colega magistrado uma vez me disse que ele fez uma audiência em Santa Catarina e a mulher apanhava todo dia do marido. O marido chegava em casa, era hábito, né? E aí isso chegou ao conhecimento das autoridades, o vizinho denunciou e tal, e o juiz chamou aquele casal para uma admoestação, uma advertência. E o juiz estava advertindo o marido: como é que o senhor bate todos os dias na sua esposa? O senhor pare com isso não é legal, isso não está certo. A mulher levantou a mão, falou: não, doutor, não precisa tanto, se eu apanhar 2 vezes por semana, tá bom. É uma energia feminina marcante, a docilidade, a submissão. Então, para corrigir, por necessidade evolutiva, essas distorções, é que surge a inversão reencarnatória. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores aqui, parece pegadinha, mas não é. Jesus era homem ou era mulher? Jesus era homem ou era mulher, gente? Homem. Tá certo, biologicamente ele era homem. Jesus encarnou-se num corpo masculino, porque numa sociedade machista como aquela, se viesse num corpo feminino, não teria trânsito, mobilidade para fazer o que fez. A mulher não podia participar do culto religioso, a mulher, como nós falamos naquela época, e ainda hoje vigente em alguns países daquela tradição, não podia fazer absolutamente nada. Então Jesus vem num corpo masculino para que ele pudesse estar nos templos, pudesse estar pregando em público, pudesse ter toda aquela mobilidade que teve. Mas enquanto espírito, conforme nos ensina Joana de Ângeles, usando uma linguagem da psicologia, ele fundia o ânimos e o ânima, o masculino e o feminino. Espírito puro, em outros mundos, lá nos tempos recuados, antes de nós existirmos, que quando surgiu a Terra, Jesus já era espírito puro, como está no livro A Caminho da Luz. Então lá atrás, Jesus já transitou masculino e feminino. E já vamos entender, o masculino e feminino são experiências transitórias da evolução. Saímos assexuados da mão de Deus enquanto espírito, não é? Passamos transitoriamente pelo macho, fêmea no reino animal, masculino e feminino nominal, não é? E a nossa tendência evolutiva é fundir novamente e voltarmos assexuados para a mão da divindade, unindo o que há de bom do feminino e o que há de bom do masculino. Jesus, em dados momentos, movimentava a sua energia masculina, mas com amorosidade. Raça de víboras, até quando ficarei convosco? Geração adúltera. Então, quando ele precisou ser enérgico, o fez, mas sem violência, sem rudeza, sem grosseria. Aquela cena que nós vemos na televisão, em documentários, que Jesus chega, né, no tempo de Jerusalém, os campistas ali negociavam a venda de animais para pagar os pecados, que Jesus chega chutando e expulsando, aquilo é incompatível com a figura amorosa do Cristo. Chegou enérgico, mas sem violência. Em outro momento, da mulher adúltera, quando ele acolhe a mulher adúltera, era uma mãe acolhendo uma filha. Quando estava com as crianças, e Jesus adorava as crianças, Amélia Rodrigues diz isso, colocava no colo, contava histórias, afagava, não é? Deixar vir a mim as crianças, os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que a elas se assemelham. Era uma mãe. Então notem Jesus movimentando a energia masculina e feminina em padrões de perfeito equilíbrio e ética.
de forma que ele é o nosso modelo e guia, de forma que todos nós iremos então, conforme as nossas necessidades evolutivas, alternarmos essas questões, ora no masculino e no feminino, a ponto de fundir na nossa energia espiritual, em nós, na nossa intimidade, docilidade, renúncia, abnegação, com intrepidez, com ousadia e com coragem, como encontraremos muitos espíritos com esta característica. São Francisco de Assis, doce, suave, mas enérgico a ponto de abandonar a família, o que não era comum, abandonar a tradição familiar. Então ele movimentou energia masculina para sair do lar e movimentava energia feminina para acolher, não é? Acolher aqueles doentes, aqueles necessitados, os irmãos da natureza, os animais, os vegetais. Foi ao Papa pedir autorização, com coragem, energia masculina. Madre Teresa de Calcutá precisou de energia masculina para sair do convento de Loreto, não é? Escrever a carta, pedir autorização, orar, aguardar. Era a energia masculina que ela estava movimentando para poder sair da proteção do convento, para movimentar a energia feminina em nome daqueles milhões de jancenianos que estavam morrendo nas ruas da Índia. De forma que bem se percebe essa necessidade de mudança do masculino para o feminino, não é? Bem, Alessandro, mas por que você está fazendo esta introdução, que já me roubou quase metade do meu tempo, ou até mais, não é? Para que nós possamos entender essa questão da homossexualidade. Porque, notem, a principal, não a única, causa da homossexualidade, conforme o próprio Dr. André Moreira fala, os espíritos falam no Vida e Sexo, Emmanuel, está na inversão reencarnatória. Para que a gente possa entender os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos companheiros, por que apresentam esta realidade interior, que a hora vai extravasar de um jeito, vai extravasar de outro, como veremos. Quantas pessoas não silenciam porque não entendem? Entram em depressão. Conheci histórias negativas, pessoas que se mataram por conta da homossexualidade, porque não eram aceitas na família, não eram aceitas no trabalho, piadas chulas, bullying, na expressão moderna do trabalho, bullying na família, menosprezo na casa religiosa. E a pessoa então, porque não encontra este amparo educativo, este amparo amoroso, não encontra a explicação que a doutrina espírita oferta, muitos se matam, muitos vão para o vício, para a droga. E notem que às vezes a própria pessoa é homofóbica por causa dos conceitos do passado, e agora na atual encarnação se vê com a homossexualidade na sua intimidade, então ela se autopune pelo vício. Notem como é essas questões de conflitos, né? A Deus conhece com muito maior profundidade do que eu. Esses conflitos na área da sexualidade são profundos. Aí nós passamos a entender a causa principal da homossexualidade. Quantos jovens vêm para a casa espírita e quando ouvem esta explicação, por causa disto, começa então a se aceitar um pouco mais. Notem que nós não estamos aqui levantando a bandeira da homossexualidade ou estimulando a homossexualidade. Na verdade, quando eu faço essa palestra, o tema que eu dou para ela é entendendo a homossexualidade, porque nós não podemos nos intrometer nas escolhas individuais da criatura humana. Ninguém aqui está falando extravase a homossexualidade, e ninguém está falando aqui contém a homossexualidade. Nós estamos entendendo a homossexualidade para que o indivíduo possa situar-se, entender-se, amar-se e fazer as escolhas dentro dos seus padrões evolutivos, respeitando o Evangelho, se é possível, porque nem todos respeitarão o Evangelho, porque cada qual está em níveis de consciência diferenciados. Então esta é a principal causa, a inversão reencarnatória. O espírito vem masculino, trejeito masculino e agora num corpo feminino. Trejeitos femininos e agora num corpo masculino, não é? Então ele se vê deslocado, né? Então o seu interesse afetivo sexual é para pessoas do mesmo sexo.
para pessoas do mesmo sexo. Bom, Alessandro, e daí? É interessante nós abordarmos essa questão da inversão reencarnatória, porque no livro Sexo e Obsessão de Divaldo Franco, Filomeno de Miranda ali descreve Bezerra de Menezes fazendo uma palestra no mundo espiritual. E Bezerra de Menezes, já há 8 anos atrás, mais ou menos a data da obra, já dizia: neste momento de transição planetária, aumentará e muito o número de homossexuais na Terra. Por quê? Por conta da inversão reencarnatória, por expiação pelo mau uso do sexo. E hoje nós vemos aí, nesse Itapetininga, que eu moro, 150 mil habitantes. As capitais já começaram antes, mas hoje já temos das pequenas, das médias cidades, os casais de namorados do mesmo sexo andando de mão dada, então já está espalhando. As coisas estão tomando essa proporção que Bezerra já falava. Porque a inversão reencarnatória, ela pode se dar de 2 formas. Ou por opção do espírito, quando ele está equilibrado no além, tem condições e fala, ele que vem com a energia masculina marcante, agora precisa da energia feminina, do aprendizado no feminino. Então ele opta. Ou vice-versa. Ou, como acontece na maioria das vezes, pelo mau uso do sexo. Não é? A pessoa, por exemplo, arruína as faculdades genésicas, usa do sexo para ferir o sentimento alheio, para destruir lares, como diz Emmanuel na obra Vida e Sexo. Aí, pela lei de causa e efeito, ele vem numa reencarnação invertida, para que em regime de prisão, possa agora conter as suas emoções. Imaginemos um homem que foi promíscuo lá atrás, agora ele adora mulheres, e agora está num corpo feminino, em regime de prisão, reajustando as próprias emoções. Então a inversão às vezes se dá por expiação. Então é por isso que Bezerra falou que aumentaria muito, e principalmente nesse período de transição planetária. Por quê? Porque já que o mundo vai saltar para o mundo de regeneração, portanto nós vamos paulatinamente, não de abrupto, deixar de ser um mundo de provas e expiações. Logo mais não teremos mais na Terra a necessidade das provas e das expiações, será um mundo de regeneração. Então este é um momento em que a espiritualidade convoca então para esses reajustes, para as expiações, para os aprendizados masculino e feminino, para que possamos então evoluir moralmente para este mundo de regeneração que nos aguarda, que nós construímos individualmente, cada um de nós. Não é cruzar os braços e aguardar, é colaborar para a construção deste amanhecer de uma nova era, como diz Divaldo Pereira Franco. Aí está a principal causa, repito. Mas existem outras causas, que nós não temos tempo aqui para nos aprofundar. A que a Deusa falou, aquela questão da adolescência, a questão da identificação sexual, das referências, né? Então, quando é adolescente, obviamente os pais e o profissional que muitas vezes ali está trabalhando, há que se ter tempo para identificar se é uma crise de identidade ou se é o espírito trazendo este passado, esta inversão reencarnatória. Ou, como existem outras situações também, questões educacionais, educações castradoras, educações libertinas. O espírito que traz hiperatividade no campo da sexualidade é um espírito que o prazer para ele no sexo está acima de tudo. Então ele está em busca de prazeres novos. Para ele pouco importa se no masculino ou no feminino. E aí existe aquele fenômeno da chamada bissexualidade. Ou muitas vezes encontraremos condutas homossexuais esporádicas, como eu falei, soldados em guerra, menores internados na FEBEM, na antiga FEBEM, agora Fundação Casa. Às vezes acontece, muito tempo sem relação sexual, presos, doentes mentais, psiquiátricos, então situações esporádicas. Mas também existe aquele caso que a reencarnação explica. Eu já conheci homossexuais que sentem esta atração afetivo-sexual somente por uma pessoa do mesmo sexo. Por exemplo, é o João que gosta do Pedro, mas é só o Pedro. Para ele, o Marco, o Antônio, não interessa. Por quê? É porque está reencontrando um ente, um afeto querido do passado, que agora está num corpo idêntico ao dele, falando biologicamente, e pela lei dos fluidos ele encontra, sente aquela atração, e muitas vezes não entendendo, não sabendo decifrar esta atração que a doutrina espírita nos ensina. E é interessante que a criatura humana, quando sente essa atração do passado, é interessante que quer converter em relação sexual, é impressionante. Poderia converter em amizade,
e tudo mais, mas quer converter em prazer, não é? Então, muitas vezes existe a homossexualidade quando é em relação apenas a uma pessoa, que é um reencontro do passado. Mas dessa forma, rapidamente, depois nas perguntas poderão ser melhor aprofundadas, é que nós vamos entendendo então o porquê da homossexualidade. O porquê então não é obsessão, não é imperfeição, não é doença, não é distúrbio sexual. Aí nós vamos entendendo o conceito. Bom, Alessandro, mas e daí? O homossexual trazendo então este interesse afetivo sexual para pessoas do mesmo sexo, note que nós estamos no campo do interesse íntimo, Raul, realidade psicológica. Agora, como é que ele vai extravasar as suas escolhas? Aí é outra questão. Aí nós voltamos naquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós temos aqui várias opções. E aqui nós não temos o direito de impor nenhuma delas. Nenhuma delas. A ninguém. Porque os benfeitores espirituais sugerem, orientam, não é? Mas há homossexuais que mantêm apenas como uma realidade íntima. Como eu falei, não conhecemos, não sabemos. Exteriormente não há nenhum sinal. Nenhum sinal. O seu direcionamento, às vezes, é apenas no campo da afetividade. Ele tem amizades com pessoas do mesmo sexo, ele se sente bem. Aquilo para ele já é o suficiente. Ele não necessita extravasar o interesse sexual para pessoas do mesmo sexo. O interesse afetivo, apenas porque a afetividade se manifesta no campo da amizade, no campo do relacionamento conjugal, enfim, de diversas formas. E há homossexuais que sentirão isto intimamente, mas buscarão pessoas do mesmo sexo, sentem-se bem entre pessoas do mesmo sexo. O seu rol de amizades é a maioria do mesmo sexo. Só. E serão felizes desta forma. Porque nós vamos perceber na essência, o que prevalece é o caráter. Nós vamos ver Raul e Divaldo falando exaustivamente. A escolha sexual não é o fator mais decisivo da reencarnação. Notem, novo conceito para nós. Novo conceito. O que predomina é o caráter, as escolhas morais. Porque há héteros que estão se comprometendo e há homos que são evangélicos, no sentido da vivência do evangelho, pacíficos, né? Então há esses que poderão fazer essa primeira opção. Não, mas o Supremo autorizou a união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, Alessandro. O que você nos diz disso? Raul, na obra Quando a Vida Responde, é perguntado a respeito disso e diz assim: nada mais natural do que a lei regulamente normatize aquilo que está acontecendo na sociedade. É justo. Não há lei que possa proibir esta união, e nem deveria ser assim. De forma que, se há uma união homossexual, a lei tem que regulamentar direito à herança, direito à pensão, como é que ficam as questões que estão ali relacionadas àquela convivência em comum. Bom, Alessandro, mas e daí, do ponto de vista moral, esta união homossexual, como que ela é vista pela espiritualidade? E aí nós vamos buscar o livro Educação e Vivências, de Raul Teixeira. Para mim, foi uma das frases mais profundas em termos de ensinamento que eu já li da doutrina espírita. Né? Porque a gente vê às vezes, hoje, duas mulheres se unindo, dois homens se unindo, namorados de mão dada, se amando, e a gente acha que, por conta de falta de informação, achamos que aquilo já é promíscuo, que aquilo já está ferindo o Evangelho. E Camilo, que é o benfeitor do Raul Teixeira, nos diz mais ou menos assim: o amor é energia que nos diviniza. Aonde está o erro de um homem amar um homem? Aonde está o pecado de uma mulher amar uma mulher? Profundo, não é, gente? Sei que tem gente aí como a deusa fica se coçando. Eu fiz essa palestra no Sul, onde tradicionalmente é o machismo, tinha lá os homens, aqueles bigodões do Sul, eu falando assim, essa mesma frase eu percebia que realmente se coçava na cadeira. Não é? É a visão da reencarnação que nos permite entender todas essas questões. Repito, qual é o erro de um homem amar um homem? Qual é o pecado de uma mulher amar uma mulher? Então, se é uma união homossexual, onde há o respeito, a fidelidade, o amor autêntico, a amizade,
a ternura, a gratidão, sem, né, desequilíbrios, onde está o erro? Notem que nós não estamos falando ainda de relação sexual. Estamos falando de uma união afetiva. De uma união afetiva. Olha o alarme aqui, o despertador. Mas depois as perguntas nos permitiram tratar de outros assuntos. E os livros lá estão. Então a união dessa forma, perfeitamente compreensível à luz da espiritualidade. Notem que nós não estamos defendendo, nós estamos entendendo. As escolhas farão parte da intimidade de cada um. É o caráter que predomina. E quando a gente fala isso, quantas mães não vieram até mim, pais, principalmente mãe? Alessandro, você tirou um fardo do meu ombro, porque eu tenho um filho homossexual, eu tenho uma filha homossexual, mas ela é tão boa, tão nobre, tão carinhosa, que eu não poderia entender como é que ela ia para um grau, porque tem centro espírita falando que o homossexual vai para um grau. É o caráter que predomina. E o Raul fala quantas guerras, quantos abortos, quantas traições praticadas pelo heterossexual. É o caráter. Tudo bem, Alessandro. Você já nos falou que a união é perfeitamente compreensível, dentro dessa energia do amor, ok. E a relação sexual? Aí nós vamos nos valer novamente deste espírito notável Camilo, na obra Educação e Vivências. Capítulo Educação para a Homossexualidade. Ele fala, porém, recomenda-se que se abstenha, né, que se evite o lesbianismo e a pederastia. É uma recomendação. Só que o próprio Camilo, ele já ainda, eu conversava com o Sidney nisso, já entendendo os nossos limites, ele sugere, mas ele entende aqueles que não conseguirão. Porque ele diz que aqui na Terra nós estamos num padrão de energia sexual, que é o tema para uma outra palestra que eu faço, a energia sexual a serviço da vida, porque ela não se manifesta só na relação sexual, a energia sexual está presente em muitas atitudes da nossa vida, com o livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa, muito bem trata deste assunto, mas a maioria de nós neste mundo estamos na faixa do instinto, e não conseguiremos, seja numa relação homo-hétero, abster-se da relação sexual. E estamos falando da relação homossexual. Não conseguirá. E uma vez eu estava numa palestra desse tema, e quando eu falei da recomendação do Camilo, que seria prudente abster-se, aí levantou uma pessoa, um casal homossexual, no meio da palestra, com todo o carinho e respeito que nós temos por todos, e perguntou, até uma pergunta justa, não estamos nem criticando, mas a pergunta deles foi assim, já antecipando alguma pergunta nesse sentido. Se os heterossexuais podem ter relações sexuais, por que o homo não pode? Aí nós entramos em detalhes e falamos. Os órgãos envolvidos numa relação homossexual afrontam a natureza. Porque bem se vê que o ânus e a boca, a sua constituição, a sua fisiologia, a sua natureza, não foram feitas para a relação sexual. Não é? Então bem se vê que a natureza está mostrando assim. Bom, Alessandro, mas e se o casal tiver? Porque a gente sabe que a maioria dos casais às vezes optam pela relação sexual. E daí? Nós espíritos estamos querendo tirar pedra. E daí? Nós não temos nada a ver com isso. A Gênese, Kardec tem lá o Código Penal da Vida Futura. Os acertos e os desacertos da existência são levados em conta na chamada contabilidade divina. Não nos cabe ficar, né, interferindo, mas vai para um grau. Não, mas agora errou, agora pecou. Não, agora, quer dizer, o homo, notem como a gente ainda traz a homofobia. Para o heterossexual, pode tudo. Todos os desvios são aceitáveis. Mas a homossexualidade, o homossexual faz assim, nós já estamos com a pedra na mão. Está vendo? É homossexual. Olha o preconceito que está dentro de nós. Agora existe a promiscuidade. Dentro daquele interesse afetivo sexual, há homossexuais que optarão pela promiscuidade, pela prostituição, pela extravagância na vestimenta, muitas vezes. E aí, à medida que conforme o grau da promiscuidade do desequilíbrio, será também o grau de comprometimento, às vezes, diante das leis de Deus. Mas o que importa em tudo isso é entendermos que o caráter predomina. E como o tempo avança, estamos falando de seminário da família, né? A gente cita muito o Raul, porque tem uma convivência com ele muito próxima, e gosto muito de Raul, da forma como ele aborda e tal.
No livro Minha Família, o Mundo e Eu, que foi o último livro do Raul escrito antes do seu AVC do derrame, também existe dando uma lição que eu acho das melhores. Sabe qual é o título da lição? Meu filho homossexual. E aí, Camilo vai nos explicar como lidar. Porque tem família espírita mandando embora, tem família espírita mandando fazer a chamada cura gay. Escorraçando, como a Deus doutorou, o adolescente está naquela fase, às vezes, de identificação e os pais com aquela inaceitação, já vi. Né? Camilo tem uma frase que eu cito, digna de um espírito elevado como Camilo. Se o teu filho te apresentar homossexual, olha-o no olho, abraça-o, diz que o amas e que está mais preocupado com as suas escolhas morais do que com as suas escolhas sexuais. Olha só, gente. E outra vez uma companheira disse que estava junto com o Divaldo no autógrafo do livro e viu uma mãe falar: meu filho se apresentou homossexual, Divaldo, o que eu faço? Tal. Amigo, como se fosse um filho heterossexual. Notem que o que importa é o caráter. É lógico que se o nosso filho bem fala, há questões a serem observadas. Se é uma crise de identidade, né, de identificação, se é realmente essa inversão reencarnatória, se não é motivo que o jovem tem um rodismo, está seguindo a onda. Há que se fazer uma observação. Mas normalmente quando é inversão reencarnatória, na infância nós já vamos observando os trejeitos, os gostos, os hábitos. E o Camilo fala: não te envergonhe do teu filho. Não se envergonhe do teu filho. Porque às vezes os pais, quando os filhos, a criança, jovem, se apresentam homossexual, eles dizem assim: um travo de frustração advém na garganta. Onde é que eu errei? Aí, com vergonha do filho, não o leva ao clube, não o leva ao shopping, e castra-o em casa, esconde-o da sociedade, esconde-o das festas familiares, com medo da reprovação, criando às vezes mais um conflito para aquele espírito. Se é criança, leva-o aos clubes, leve-o passear, não crie nenhum problema mais. Se é adolescente, esteja com ele, diz que o ama, respeita, dialogue, acolha fraternalmente. Este é o papel também da casa espírita. Acolhimento fraterno. Lá no nosso centro tem, às vezes, um casal homossexual que é dentro. Ok, vai para o estudo, vai aprender, vai dar passe, se qualificar. Normalmente que existe aquele chamada qualificação da tarefa espírita. Vai ser médium, vai ser dirigente, e existem notáveis homossexuais nessa área. Então a casa espírita tem que qualificar os dirigentes para entender o assunto homossexualidade e acolher os homossexuais para que, se o desejarem, lá possam frequentar sem nenhuma dificuldade de entrosamento, sem nenhum impedimento de trabalho, porque é mais um trabalhador a se somar na seara de Jesus. Em respeito ao tempo, né, porque agora nós vamos participar aqui do chamado Pinga Fogo, um assunto que eu vou até instigar para as perguntas, porque está no livro Quando a Vida Responde, do Raul, que eu não vou ter tempo de responder agora, que seria a respeito da adoção por casais homossexuais, que também é um tema muito interessante, não é? Mas, então, em respeito a este tema, não é, ao tempo, nós vamos entendendo qual é a grande mensagem moral de tudo isto. Camilo fala no Minha Família, o Mundo e Eu. Esses estilos familiares diferenciados que estão surgindo, homossexuais, estão desenvolvendo em nós, instigando em nós a tolerância e a fraternidade, que são os pródromos do amor. Então notem que a grande mensagem aqui maior é a via da amorosidade, é este amor universal que está além da forma, além do masculino, além do feminino. Até hoje a gente ouve dizer: não, Jesus foi casado com Maria Madalena, porque na nossa mentalidade fechada, travada, nós não conseguimos conceber um homem e uma mulher amando-se sem essas questões da forma e da sexualidade. São Francisco de Assis e Clara de Assis. Clara de Assis foi Joana de Ângeles. São Francisco de Assis, João Evangelista. Então já vem a amorosidade desde o Evangelho de Jesus, da época do Cristo. Vieram naquela reencarnação juntos novamente, né, naquela missão lutável, e a gente vê os dois: ali tem alguma coisa, não é possível. Então o convite que fica é para que a gente possa entender essa expressão maior do amor, do progresso, que
que está além do masculino e do feminino, que Jesus veio nos ensinar. Que Jesus veio nos ensinar. Porque quando ele disse que nos amava, e nos amava verdadeiramente, era este amor incondicional e universal, além do masculino e do feminino. Não é? Então é esta mensagem que este assunto traz para nós, também em linhas morais. Eu agradeço inicialmente a atenção dos senhores. Agora nós vamos nos colocar à disposição da comissão organizadora, junto com a Deusa, para que possamos participar do Pinga Fogo, dando continuidade a essas temáticas abordadas nessa tarde. Muito obrigado, que Jesus continue nos abençoando.